Olá, sejam muito bem-vindos a esse painel da Expert. Meu nome é Davi Fontinelli, eu faço parte do time de análise de fundos na XP e hoje teremos a oportunidade de ouvir e aprender com essas feras, gestores especializados no mercado de ações, que comigo temos Alexandre Martins, sócio-gestor da Módulo Capital, Arisa Neta, sócio-gestor da Brasil Capital e Cássio Bruno, sócio-fundador e gestor da Mold Capital. Senhores, acho que para começar nosso papo aqui, eu queria que cada um se apresentassem suas gestoras e nos respondessem quem é Módulo Capital, Brasil Capital e Mold Capital em 60 segundos. Eu começo? Vamos lá. Pode começar, Alexandre. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Módulo é uma gestora de recursos com foco em ações. A gente só faz ações e segue uma filosofia de investimento fundamentalista, com foco em longo prazo. É praticamente uma filosofia de value investing, porém adaptada à realidade brasileira, como a gente vai ver um pouco mais na frente. Tá? A gente hoje tem 11 sócios na empresa, dos quais 8 estão no time de gestão, sendo que os 4 principais sócios têm aproximadamente 20 anos de experiência no mercado. Tá? Nós somos co-investidores relevantes da Asset e nosso veículo mais antigo, a gente administra um total de 6 fundos, tá? 4 estão abertos, 2 fechados para captação, e o nosso veículo mais antigo tem um histórico desde 2004, quando ele começou como um clube, em 2009 ele virou um fundo, então ele já tem mais de uma década de histórico. Nesse período a gente teve um retorno satisfatório, de aproximadamente 16 vezes o capital investido, comparado a 5 vezes da Bolsa. Tá? Então, acho que esse é um bom resumo do que é a Módulo. Eu posso pegar aqui agora, falar sobre o Brasil Capital. Bom, obrigado a todos também, acho que é um prazer aqui participar desse painel. E sou o Ari, né, como o Davi falou, sou sócio-gestor aqui da Brasil Capital. A Brasil Capital é uma gestora de ações fundamentalista, foi fundada em 2008, com foco, desde o dia inicial, em comprar participações com uma visão de longo prazo, em companhias que predominantemente, né, são companhias brasileiras, né, cujo pelo menos metade da receita vem do Brasil. E nessa trajetória aí de 13 anos, né, acho que acho que talvez mais diferencia a Brasil Capital na trajetória é um foco muito grande em pessoas, né, então a gente é de fato uma partnership. A companhia hoje tem 20 pessoas no time, sendo que 11 são sócios. Além disso, né, os sócios, né, a equipe como um todo e os sócios também estão trabalhando junto há bastante tempo já, então é um time que está aqui na companhia praticamente, na média, 10 anos, trabalhando junto, pelo menos, né? Eu estou há 13 anos já. Além de outro diferencial importante da gestora, eu acho que é o produto, a gente tem uma estratégia única desde o começo, então é um fundo long only, bem simples, sem alavancagem, né, que compra participações em companhias brasileiras, na média, 25 empresas investidas no fundo, certo? E a gente tem um processo de investimento muito bem definido, né, uma regra, né, um checklist, uma diligência de olhar para o aspecto modelo de negócio, pessoas e valuation, que a gente segue à risca desde o começo. Então, acho que pessoas, processos e produtos são um diferencial importante da Brasil Capital nessa trajetória de investimento no mercado brasileiro. E, para completar aqui, a gente está com, como eu falei, 13 anos, 13 bi sob gestão atualmente, capital de longo prazo, tem investidores estrangeiros relevantes na nossa base, investidores institucionais. Os sócios são grandes investidores do fundo também, né? Até uma regra interna nossa, todos os sócios têm que ter participação relevante do patrimônio dentro da gestora. E desde o início, nossa cota aí multiplicou por 20, né? A gente começou com cota 1 lá em 2008, hoje a cota vale próximo de 20, e no período Ibovespa teve um desempenho de 6, 7 vezes aí, o valor investido. Obrigado, Ari. Cássio. Bom, pegando daqui, a gente também é uma casa de ações fundamentalista. Também a gente gosta de investir por longo prazo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais da estratégia de investimentos, mas também é uma casa bastante focada em pessoas, time. Nós hoje somos em 24 pessoas aqui, 12 pessoas no time de investimento. Nós hoje temos 3 estratégias, majoritariamente Brasil também. Então, um fundo de ações long only, também super simples, entre 25 e 35 empresas investidas. Um fundo, um equity hedge, que é um fundo long short,
um long short um pouco diferente da média, ele é um long short que também olha para o longo prazo, as posições ficam bastante tempo na carteira, e aí um long bias, que aí é um produto um pouquinho mais versátil, que pode ficar mais ou menos comprado dependendo do ciclo econômico. Acho que o nosso grande diferencial é entender ciclos de mercado e fazer investimento olhando tanto o top-down como o bottom-up. Então, essas são as duas vertentes aí da nossa estratégia de investimento, também pessoas e olhar para o longo prazo aqui. Obrigado, Cássio. E, senhores, o tema de hoje são as diferentes abordagens de gestão do mercado de ações, e a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é a seguinte, né? A gente vê na indústria de fundos de gestores de ações que majoritariamente utiliza o que a gente chama de abordagem fundamentalista bottom-up, né? Que foca muito mais no micro das empresas para análise das ações. Mas a gente está num país emergente, como vocês bem conhecem, né? O país que é muito afetado pelos riscos macro, questões como surpresas de inflação, crescimento, China, política monetária dos Estados Unidos, né? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como que você, gestor de ações, a partir da análise micro, mitiga esses riscos, né? Monta um portfólio que vai ser vencedor no longo prazo e capaz de navegar todas essas turbulências que a gente vê no mercado local, né? E aí, Alexandre, Ari, depois Cássio, puderem discutir um pouco a respeito? Então, perfeito. A gente tem uma frase, né? Uma frase que a gente pega emprestado de um investidor chamado Seth Klarman, né? É a frase: "We invest bottom up, but we worry top down." Ou seja, a gente tem uma preocupação top-down, apesar do nosso processo de investimento ser bottom-up. Mas por que isso, né? A gente não tem nenhum grande diferencial, né, macroeconômico. Eu não consigo antecipar eventos macroeconômicos melhor do que os meus concorrentes do mercado financeiro. Então, o nosso processo de elaboração do portfólio, né, ele não parte de a gente tem uma visão macro do futuro, que setores serão beneficiados, aí a gente escolhe as empresas. Nosso processo é completamente diferente. A gente olha empresa por empresa, totalmente bottom-up, mas na hora de construir o portfólio, né, a gente tenta encaixar essas empresas dentro de segmentos, que a gente chama internamente de módulos, né, segmentos que reagem de forma diferente aos choques macroeconômicos. Tá? Então, nosso portfólio nunca vai ser um portfólio otimizado para nenhum cenário específico. Ele vai ser um portfólio que seja robusto a mais diversos cenários possíveis, né? Se der tudo certo, a gente vê um bull market para frente, provavelmente a gente vai ganhar dinheiro. Se der tudo errado, a gente não vai quebrar. Então, o racional é a gente proteger no downside, a gente estruturar um portfólio que proteja no downside e capture parte do upside, né? Como é que a gente faz isso, né? A gente faz essa divisão em módulos. Os dois principais módulos, que representam de 60% a 80% do portfólio, né, são relativamente fáceis de entender. Um a gente chama de value e outro a gente chama de qualidade. Então, no módulo de qualidade, né, eu vou ser sócio das melhores empresas do Brasil, né, super bem administradas. Né? Essas empresas, ao longo do tempo, elas geram valor, elas têm um crescimento orgânico, uma realocação do capital empregado numa taxa de retorno muito elevada. A gente pega carona nessa geração de valor ao longo do tempo, tá? E fica investido por um longo período. Por exemplo, a gente comprou Equatorial quando a Equatorial tinha apenas a Semar. Né? A gente comprou a Natura quando ela fez a aquisição da The Body Shop, por exemplo. Nesse módulo, né, o maior risco é valuation, é pagar caro demais. O segundo módulo é o módulo que a gente chama de value, que é uma empresa que tem algum problema. O mercado atribui à empresa algum problema, né? E a gente, eventualmente, tem uma percepção variante no mercado que aquele problema, aquela doença não é um câncer, é uma gripe, né? E a empresa vai conseguir se recuperar no horizonte de 1 a 3 anos. Nesse investimento, a maior graça do investimento é o preço. Você entra muito barato, o tempo de permanência menor, 1 a 3 anos, tá? E o maior risco é você entrar num value trap, é você comprar uma coisa que vai piorando ao longo do tempo, né? Você fica preso naquele investimento que parecia barato, mas era uma furada. Essas duas divisões já dão uma certa diversificação do fundo para choques macroeconômicos. Tá? Então, a parte velho tem free cash flow duration mais curta, a parte de alta qualidade tem capacidade de repassar preço para acompanhar a inflação, mas, além disso, a gente tem mais 3 módulos, tá? Que são os módulos para diversificar o risco. Um é o que a gente chama de defensivo, cash cow, como você quiser chamar, que são empresas que têm um dividend yield elevado ou uma geração de caixa garantida por contratos.
exemplos, Transmissão Paulista, né? Shopping Center, CESP. Geralmente, essa parte reduz muito o beta da carteira. Tá? Olhando ainda um módulo, tá? É o penúltimo módulo de defesa, é o que a gente chama de módulo global. O fundo pode ter até um percentual do seu patrimônio no exterior, seja empresas listadas lá fora, seja empresas dolarizadas. Então, a gente hoje tem Vale, que é dolarizado. Normalmente, quando estressa o Brasil, o dólar se valoriza, então tem meio que um efeito contracíclico, tá? Mas a gente já teve Berkshire Hathaway no passado, por exemplo, como uma forma de estar não exposto ao Brasil. E, por fim, a gente tem um negócio chamado módulo de evento, tá? São empresas que estão passando por algum evento societário. Como é que isso diversifica, né? Essas empresas, a performance de preço vai ser muito mais correlacionada com a materialização do evento do que com o mercado como um todo. Então, a gente hoje comprou Pão de Açúcar um mês atrás, antes da spin-off do Açaí, tivemos Aliança no passado, enfim, empresas que têm algum evento societário acontecendo. Por fim, o fundo pode ter de 0 a 30 de caixa, dependendo, né? O caixa é meio residual, mas o fundo pode ter esse 0 a 30 de caixa, pode comprar hedges, né? Então, eu falei muito, mas em linhas gerais stock picking bem feito, né? Com um portfólio management conservador, diversificado, comprando coisas diferentes, acaba isolando um pouco o fundo dessas variáveis macroeconômicas, tá? Maravilha, de fato, cada empresa vai ter o seu fator de risco mais específico também, né? Você combinando com a carteira como um todo, né? Um portfólio até diversificado, você consegue se proteger desses soluços que a gente vê bastante no Brasil, né? E Ari, explica para a gente como que vocês conseguem, né, se proteger e, enfim, montar uma carteira lá na Brasil Capital. Legal. Acho que o processo também, parecido com a Módulo, assim, é bastante bottom-up, né? A gente foca muito nas companhias, na qualidade da gestão. Acho que talvez um bom exemplo que eu possa dar é que, assim, nos últimos 13 anos da Brasil Capital, a gente enfrentou todo tipo de volatilidade macroeconômica, né? Tanto do ponto de vista aqui do Brasil, quanto lá fora, né? Vários eventos diferentes, de toda a naturalidade, né? Até uma pandemia a gente viveu. E a história mostra que você está comprado em companhias muito boas, né, com times de gestão espetaculares, controladores com uma visão de negócio clara para onde a companhia tem que ir e para onde a companhia tem que crescer. Isso vence qualquer crise, né? Então, acho que um pouco da nossa história é que a gente tem na cabeça, assim, sempre ter um portfólio diversificado, né? Acho que, primeiro, para navegar num país que tem volatilidade macroeconômica e que passa por crise com recorrência aqui no Brasil, você tem que montar um fundo que, de alguma maneira, você tem que ter companhias que são complementares entre si, tá certo? Em setores que o Brasil, de alguma maneira, né, a gente vê potencial de crescimento e tem vantagens competitivas, né? Então, infraestrutura, saúde, setor financeiro, setor de commodities, né, que o Brasil tem uma vantagem competitiva gigante, mesmo na parte de serviços, aluguel de carro. Então, assim, tem várias companhias aí, quando a gente olha, né, em setores que dentro da economia doméstica, né, ou mesmo na parte de exportação, o Brasil tem alguma vantagem desses setores serem grandes e relevantes na economia, né? E além disso, é importante dizer assim que no nosso processo de investimento, que nem eu falei no começo, a gente tem um checklist, né? A gente tem um processo de investimento bem rigoroso, que a gente tenta analisar profundamente as companhias, né? Olhando modelo de negócio, pessoas, valuation, riscos do caso, também aspectos de ESG, né, de parte de meio ambiente, social e parte de governança corporativa, que é super importante. E aí, dentro disso, a gente constrói um mosaico, né, a gente constrói uma tese de investimentos, onde a gente tenta olhar o futuro dessa companhia de pelo menos 2, 3 anos para frente, no mínimo, tá certo? Assim, acho que a Brasil Capital é um fundo de longo prazo. Dentro dessa trajetória nossa aqui de investimento, é importante dizer que mais de 2/3 do retorno do fundo vieram de posições que a gente carregava há mais de 3 anos, então a gente se olha muito como um corredor de maratona e não como um corredor de corrida de 100 metros. Então o fundo está sempre se posicionando, né, e olhando para ter um portfólio dentro das 25 companhias que eu falei em média que a gente carrega, companhias complementares, né, a gente até tem uma restrição aqui de não ter nenhuma exposição setorial acima de 25% do patrimônio do fundo, tá certo? Individualmente, nenhuma companhia tem mais de 10%, 12% do patrimônio do fundo. Historicamente, isso foi raro acontecer, né? E a gente acredita bastante que
dentro de um processo rigoroso de análise, né, seguindo a risco investimento, né, o checklist que eu falei, e ficando bem próximo das companhias, a gente consegue navegar pela volatilidade do Brasil, né? Então, para a gente, o mais importante do que é o PIB, a inflação, os juros, é para onde a companhia está caminhando, se na parte operacional a companhia está avançando, né? Até a gente gosta de falar aqui, Davi, que assim, toda crise ela é uma oportunidade para uma companhia bem posicionada e bem preparada, né? A gente viu, por exemplo, o Magazine Luiza que a gente tem no portfólio, aproveitar a crise do ano passado da pandemia como ninguém para ganhar market share, o próprio Mercado Livre também, que é uma outra investida nossa, para ganhar em market share de maneira relevante, se posicionar em logística de maneira estrutural frente aos outros competidores do setor de e-commerce, né? A gente viu uma Rapvida Intermédica que aproveitou, que também é um investimento relevante nosso, aproveitar a crise para se fundirem, ficarem muito mais fortes para os próximos anos e continuarem crescendo numa companhia só, com potencial enorme. Então, a gente acaba olhando a crise, né, para a companhia boa e bem posicionada como algo que catapulta, né, assim, posiciona a companhia para depois dos próximos anos crescer bem mais, tá? Ganhar market share e etc. Então, apesar da gente, assim, né, eu sou economista de formação, tem outros sócios da Brasil Capital que são economistas também, né? A maior parte do time é engenheiro, administrador e economista. A gente não faz nenhum tipo de projeção macroeconômica, e sim a gente olha muito para a fortaleza das companhias, né, para a qualidade do time, para a qualidade do modelo de negócio, potencial de crescimento das companhias, tá certo? E isso, por si só, a gente acha que já é suficiente para o fundo navegar bem e ter retorno, mesmo com crises no país ou na China, etc. É uma filosofia bastante fundamentalista, né? Focada realmente na análise micro de cada empresa e até algo diferente desse tipo de processo, né, Cássio? Na Molt, acho que vocês acabam incorporando um fator macro de maneira mais relevante no processo, mas corrija-me se eu estiver errado. Como que vocês realmente montam esse portfólio e, enfim, incorporam esses riscos macro? Bom, vamos lá. Tem um componente bastante parecido com a Módulo e com a Brasil Capital também, né? Eu vou explicar um pouco mais os detalhes aqui. Então, são 3 pilares de investimento aqui quando a gente olha para o nosso processo. Então, a primeira parte do processo, e ela é muito junto com a segunda, e a terceira ela é complementar. Então, a primeira parte do processo é montar um portfólio adequado para diversos tipos de cenário. Então, sempre quando a gente olha aqui, a gente está imaginando que a gente pode ver para frente ou um Covid, ou uma crise de 2008, ou alguma coisa que é não previsível no portfólio. Então, o portfólio tem que sempre estar preparado para choques, né, ex ante. Então, a gente se prepara para isso com diversificação de companhias e temas. Então, principalmente temático. Então, a gente tem companhias mais defensivas, às vezes companhias que são mais agressivas. Depende um pouco aí do cenário. Então, essa construção de portfólio, ela é feita sempre olhando o que está no preço do mercado e como a gente acha que o mercado vai para frente. Mas sempre tendo em mente que a gente gosta de diversificar. Em alguns momentos de cenários em que você tem um cenário que fica muito forte, muito incorporado, a gente tende a apostar que ele vai melhorar. Então, é como se a gente, nesse portfólio, a gente fosse indo um pouco para a esquerda e um pouco para a direita, ou ficando um pouco mais otimista, um pouco menos pessimista, sempre de acordo com as oportunidades que o mercado vai dando. Então, uma frase que a gente gosta bastante de falar é que o nosso horizonte de investimento não é definido por nós, né? Ele é definido pela assimetria que o mercado nos dá. Então, se às vezes algo que a gente está achando que pode acontecer algum dia, o mercado incorpora tudo no preço, a gente tende a ser vendedor na margem daquele ativo. Se na outra posição oposta, o mercado incorpora um cenário muito negativo, que a gente discorda, a gente tende a aumentar. Então, essa é a parte auxiliar, que é então, a primeira parte é essa construção de portfólio. Essa segunda parte é você aumentar e diminuir as posições, que conforme as assimetrias. Então, isso é muito importante quando você compõe retorno, você está sempre adequado dentro daquilo que você tem como teses, aquelas posições em que estão com mais assimetria naquele momento. E aí a terceira parte, que é o core da gente, é a nossa análise e a profundidade. Então, sempre aqui como viés de análise, é sempre fundamentalista, sempre olhando o longo prazo
de certa maneira, um pouco que eu comentei lá no portfólio, o que a gente faz é olhar de trás para frente o que o mercado precifica e o que a gente vê. Então, muitas vezes, tem uma empresa que o mercado acha que o management é muito bom. E a gente discorda, fala, isso aqui foi uma condição de mercado que fez o mercado, que o mercado atribuiu ao management, foi uma condição de mercado, a gente pode eventualmente estar short num fundo long short. Ou na outra ponta, o mercado penaliza demais uma companhia por conta do que aconteceu no mercado, mas o management é muito bom. Então, a gente sabe que essa crise vai passar e essa companhia vai sair mais forte. Essa pode ser um long. Então, o que a gente faz? Então, a gente faz essa análise dos ciclos econômicos, que é a parte um pouco mais macro, junto com a parte micro. Então, essas duas pontas elas são colocadas na conta, a gente coloca essas assimetrias e monta os posicionamentos. Então, a conta Cássio, até para atrelar esse processo de investimento com, de fato, o que vocês têm investido, né? Dado o cenário macro atual e todos os riscos identificados, né? O que na visão de vocês, eu queria ouvir os demais também, né? É o setor da Bolsa Brasileira em que vocês veem mais oportunidades hoje? Tá, legal. Então, como eu estava falando, a gente gosta muito de olhar tanto o setor, mas como o tema. Então, hoje, o que a gente está vendo tem um tema que na Bolsa está ficando muito barato, né? Até difícil de ignorar, que são as empresas ligadas ao Juros Brasil, e a gente coloca aqui utilities, rodovias, então todas essas companhias que são ligadas ao juros. Então, o Brasil ele viveu um momento de juro real negativo, que beneficiou algumas empresas e outras nem tanto, e a gente está voltando a viver um juros real positivo, né? Então, você volta a ter carrego no Brasil. Então, no momento em que você construi esse carrego positivo, uma série de companhias que são ligadas aos juros mais óbvio, não aquelas que são, por exemplo, tecnologia, que são ligadas em segunda instância, né, na segunda derivada, todas aquelas de primeira derivada caíram muito. E a gente, olhando para frente, olhando esse cenário, a gente vê muita assimetria aí. Então, desde o setor de utilities, obviamente tem um risco de racionamento, mas ele está dando uma oportunidade, como esse setor de rodovias. São setores que a gente hoje gosta bastante, acha que tem um yield legal, é bastante difícil de perder dinheiro olhando a longo prazo. Maravilha, entendido. Então, o utilities realmente é algo que tem se tornado atrativo, né, na visão de vocês, nesse cenário de alta de juros e que tem realmente impactado ali as empresas, né? E Ari, qual que é a visão de vocês na Brasil Capital? Legal, acho que nossa visão aqui, como eu falei, assim, é muito focado na qualidade do ativo e no empresário, né, na capacidade da companhia de crescer. Então, dando um exemplo rápido, Cosan é um investimento importante do nosso fundo, né, praticamente desde o começo, já há 13 anos, a companhia ainda né, de um setor pouquíssimo sexy, né, um pouquíssimo interessante do ponto de vista de resultado, de econômicos, que é o setor de açúcar e etanol. E mesmo assim, a companhia, com uma visão empresarial espetacular, conseguiu crescer e multiplicar o capital e se transformou num grupo gigante de infraestrutura e energia, né? Então, com esse exemplo em mente, assim, a gente sempre procura companhias que estão em setores grandes, né, que tem um potencial assim, de ganho de market share daquela companhia dentro do setor relevante, que foi o caso da Cosan, virou a maior empresa de açúcar e etanol e agora de gás e energia do Brasil, e que tem um empresário, né, um time de pessoas, né, com uma liderança clara, que tem uma convicção grande para onde a companhia vai caminhar e com uma ambição grande, né? E isso, então, modelo de negócio razoável, com pessoas muito boas, né, e fora da curva, e com valuation atrativo, né, ajustado pela qualidade das pessoas e modelo de negócio, nos atraem bastante, tá? Então, hoje, as principais posições do fundo são Cosan, né, que é um investimento relevante em infraestrutura, energia, ferrovia, um investimento grande em saúde, com Hapvida Intermédica, que também né, são duas companhias que estão se fundindo agora, o processo está no CAD, que também vantagem competitiva enorme. Mercado Livre, que também para a gente é claríssima a liderança da companhia no mercado de e-commerce brasileiro. E Unidas, que é de aluguel de carro. Tá? Uma empresa também super bem posicionada, líder e está no processo de fusão com a Localiza também. Então, de alguma maneira, Davi, assim, a gente olha muito para as companhias. Né? Assim, para a gente, o mais importante é estar em empresas que têm um potencial de crescimento relevante,
de ganhar market share, já são líderes, né, ou estão se tornando líderes, e que dentro dos setores que elas estão, o resultado delas, né, o fair share e o lucro dela dentro do setor como um todo pode crescer bastante ainda, tá? Além disso, a gente tem outras posições que são empresas como o Banco BTG Pactual, que a gente gosta bastante também, está numa trajetória bem interessante de crescimento, com a liderança clara e com um time também bastante especial de pessoas. A gente tem investimento também em Natura. Então, essa é um pouco da cabeça da Brasil Capital, tá? Acho que é focar muito na qualidade do ativo e nas pessoas e olhar para essa trajetória de longo prazo das companhias. É um portfólio bastante diversificado, né, em setores. Até vocês, a própria Brasil Capital, frisa em suas cartas, né, que realmente não leva a consideração do próprio setor, mas acabou mencionando, pelo menos na última que foi divulgada, né, o setor de infraestrutura, apontando ali as oportunidades que via no setor, assim como no setor de saúde, né, por exemplo, que o Ari aqui comentou, como boas oportunidades. E, Alexandre, no caso da Módulo, você comentou um pouco como que vocês agregam, né, ali a parte dos módulos, né, acho que como que isso se desdobra para os setores, também deve haver alguma relação, né, algum setor talvez que esteja ali identificado como mais atrativo no momento. A sua pergunta, na verdade, tem duas perguntas dentro dela, né? Uma é fácil de responder, a outra é difícil. Então, que setor vai bem olhando para frente é relativamente fácil de responder, né? Então, se você olhar os setores que mais sofreram, provavelmente em uma reabertura, terão um crescimento maior de receita, uma mera recuperação. Então, é relativamente fácil imaginar que o setor de turismo, transporte, lazer, vestuário, esse setor está muito amassado, né? Você vai ter um desempenho econômico melhor para frente. A segunda parte da pergunta, que essa é muito mais difícil, é que percentual disso o mercado já antecipou, né? E aí, realmente, é muito difícil você olhar setorialmente, né? Vamos pensar, por exemplo, o setor de vestuário, né? A Arezzo está 40% acima do que ela estava no início do ano passado. A Renner está 20% para baixo, Marisa 40% para baixo, né? Turismo, o Gol cai 50%, né? A Azul cai 40%, Localiza sobe 20%. E não é muito difícil você tentar botar um setor como um todo dentro da mesma caixinha, tá? As empresas são muito diferentes. Eu concordo plenamente com a Ari da Brasil Capital. Você tem que olhar empresa por empresa, né? Então, a gente hoje, na nossa carteira, a gente tem tanto empresas que foram mal na pandemia, que a gente acha que vão se recuperar. Então, a gente tem Multiplan, a gente tem Ferexat, são shoppings que a gente acha que são dominantes e vão se recuperar. Até empresas que foram muito bem, né? Então, somos sócios de Natura, somos sócios de Mercado Livre, tá? Então, a gente tem uma série de empresas escolhidas uma a uma, independente do setor. Em relação ao ponto do Cássio, né, de fato, a gente tem notado, especificamente nesses setores que o investidor comparava ali com um bond, né, com o yield, comparava o yield do setor, earnings yield, com quanto era o carrego e tal. Nesse tipo de setor, muitas vezes o investidor, até por uma medida equivocada, compara aquilo com o CDI, se o CDI subiu, ele vende a ação. De fato, nesse segmento, a gente vê um pouco mais de oportunidade, tá? Então, tem algumas empresas que são longe de serem consensos lá na Módulo, né? Mas a gente estuda e discute muito, a gente vê um free cash flow, a gente vê uma TIR, né? Uma taxa interna de retorno para a CESP, de inflação mais 12%, para a Hidrovias do Brasil, de inflação mais 13%. Então, são empresas que, de fato, estão bastante amassadas, ligadas a isso que o Cássio falou, né? Utilities e essa parte de transporte e infraestrutura. Então, talvez tenha um bom leque de oportunidade dentro desses segmentos. Naturalmente, recomendo que os investidores que estejam ouvindo olhem caso a caso e façam um dever de casa bem feito. Maravilha, perfeito, Alexandre. Eu acho que a gente está se encaminhando aqui para o encerramento, né, pessoal? E eu gostaria de agradecer a presença de todos, realmente foi muito rico aqui a discussão, né? A gente percebe que, mesmo em um ambiente de Brasil, né, com muita turbulência, o foco no micro de cada empresa, na análise fundamentalista, realmente permite com que os gestores montem portfólios vencedores, né, capazes de navegar nesse ambiente tão turbulento que é o Brasil, bons negócios que refletem em bons retornos para as estratégias, né? Então, novamente, queria agradecer a presença de todos e até a próxima. Obrigado.
Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado.